Amém. Última terça-feira do ano, gente. Antes do Natal. Tem semana que vem, tem mais uma ainda, mas antes do Natal é a última. Não dá pra gente estar assim, né? Embora eu sei que nem parece que é semana de Natal, né? Não sei você, mas eu tenho essa impressão. Correria, não mudou nada. Então, os anos estão ficando diferentes, né? Antigamente tinha aquele clima, Hoje em dia as coisas vão mudando. Mas, queridos, vamos então para a palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 é uma passagem muito conhecida. Talvez uma das mais conhecidas da Bíblia. E aí eu cheguei ali, né? Cheguei agora para o culto, vindo do trabalho. Aí o Tom estava lá na porta com o pastor. Aí o Tom perguntou quem ia pregar. Aí o pastor falou que era eu, né? Aí o Tom falou que a lapada sempre é forte. Mas hoje, se Deus der graça, nós não vamos apanhar. Vamos ter vitória, amém? Se Deus der graça. Vamos lá. Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Eu estou lendo a versão NVI, então talvez possa estar um pouquinho diferente da sua, mas não tem problema. E aconteceu num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Pedro ou Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava a multidão. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar. Ao que replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançaremos as redes. Assim procederam e pegaram uma enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram para os seus amigos do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenha medo. A partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas, ou um pescador de homens. Versículo 11: então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar. Nós pedimos que o nosso coração esteja aberto, inclinado à tua direção, à tua voz, como nós já cantamos aqui hoje. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, e ao ouvir a tua voz, que o nosso coração não se endureça, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor. Fica bem à vontade. Glória a Deus. Com certeza um dos milagres mais comentados, mais conhecidos da Bíblia. Todo filme que tem a história de Jesus está lá, a pesca maravilhosa. Se você aí já assistiu The Chosen, né? Tem lá a pesca maravilhosa e tem toda uma trama. Só fazendo uma breve pausa aqui, né? Qualquer filme, qualquer série, qualquer coisa que nós assistimos, gente, há a parte poética. Então o escritor ali, ele tem que criar um enredo para dar sentido a algumas cenas. E lá no The Chosen, por exemplo, né, o Pedro está devendo imposto, aquela coisa toda, e aí ele tem que fazer uma pesca para pagar os seus impostos. Enfim, gente, o que lá é dramaturgia, licença poética, certo? A Bíblia não nos fala
qual era o cenário em que Simão e os filhos de Zebedeu estavam vivendo, mas nos fala que eles estavam na beira da praia, já ali com os barcos, ancorados, e estavam lavando as suas redes. Era um dia comum, era um dia normal. Talvez não tão comum, porque aquela noite eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada, sendo eles pescadores profissionais. Aquela manhã, daquele dia, eles estavam ali se preparando para guardar o seu material de trabalho, as suas ferramentas, e de repente chega Jesus à beira daquela praia. E é interessante que a palavra diz que Jesus, ele vem, a multidão vem o apertando, e aí ele chega na beira da praia, vê o barco de Pedro, de Simão, e aí ele entra no barco, pede para que Simão coloque o barco um pouquinho mais para dentro das águas, e ele ensina a multidão. E depois que ele ensina a multidão, que ele ministra a multidão, está bem claro ali no texto, depois de haver ministrado, então ele se volta aos pescadores. O tema da nossa mensagem dessa noite é corrigindo as expectativas. Nós estamos chegando aí no final do ano, 2023 está indo embora, falta 2 semanas, 1 semana e alguns dias. E talvez a sua expectativa para esse ano foram muito elevadas e não se concretizaram. Não aconteceu tudo aquilo que você imaginava, tudo aquilo que você programou, tudo aquilo que você colocou no seu projeto de vida. E as nossas expectativas, elas são muito volúveis, porque elas dependem do acontecimento daquilo que nós sonhamos, planejamos, ou as frustrações, quando não acontecem aquilo que nós planejamos. Então, a nossa expectativa, elas são volúveis, elas são de acordo com aquilo que nós esperamos que aconteça. Eu quero que você, junto comigo nessa noite, possamos olhar para os pescadores agora, naquela manhã, daquele dia, depois de ter trabalhado a noite inteira, sem ter pego coisa alguma. Qual talvez seria a expectativa daqueles homens? Se você trabalha no comércio, com vendas, lá na sua loja, e é um dia que você não vende nada, porque eu já trabalhei em comércio. Tem dia que você, sem querer, você vende 5 mil, numa brincadeira você vende 5 mil. Agora tem dia que para você vender 500 reais é uma luta. E as nossas expectativas, elas são fomentadas ou elas são desmotivadas pelo cenário no qual nós estamos inseridos. Aqueles homens, aqueles pescadores, com certeza não tinham mais expectativa, porque o período de trabalho havia acabado. O período de serviço havia terminado. E aí chega Jesus, os caras estão lavando a rede, e ele vai pregar a multidão e faz do barco púlpito para ministrar. Eu te pergunto, Jesus não tinha poder suficiente para fazer aquilo que ele fez, a pesca maravilhosa, já de começo? Ele poderia ter chego na praia com a multidão toda e falar: pescadores, vão lá e pesquem, e vai acontecer coisas grandes. Mas não foi assim que aconteceu. Primeiro Jesus, ele termina de ministrar sobre a multidão, e então depois ele vai trabalhar com os pescadores. Então depois ele vai ministrar aos pescadores. Nós precisamos corrigir a nossa expectativa. Presta atenção, corrija a sua expectativa quando as coisas começarem a acontecer na vida do outro e não na sua. Já pensou se os pescadores olhassem para aquela situação e dissessem: poxa, trabalhamos a noite inteira, fizemos o nosso melhor, fizemos como sempre, como somos acostumados a fazer, nada aconteceu, e agora chega esse cara dizendo que é o Filho de Deus, pregando para uma multidão, e nós precisamos de um milagre, nós precisamos de uma solução, mas primeiro ele vai cuidar da multidão. Aprenda a lidar com a expectativa quando o outro é abençoado antes de você, quando o outro casa antes de você. Aleluia. Esse ano nós casamos a Thaisa e o Vinícius, glória a Deus. Eu estava lá em casa sábado conversando com a Michele, e ela falou assim: olha, eu oro para que você, quando você saia da liderança dos jovens antes que esse povo comece a casar, porque daqui a pouco começa a casar, amém, Play? Alguém recebeu, aleluia. Daqui a pouco começa a casar, gente. Já tem um acordo entre eles lá, é um por ano para a gente conseguir dar conta. Mas e quando eu estou sonhando, quando eu estou esperando e não acontece na minha vida, acontece na vida do outro?
O outro chegou ontem na igreja e agora já está sendo abençoado. O outro chegou ontem na igreja e agora já é líder de célula, já faz parte do núcleo, já está liderando o culto no lar, já está fazendo parte do ministério de louvor, da dança, do diaconato. Qual é a minha expectativa? Como eu reajo quando o outro é abençoado antes de mim? Quando o outro é promovido antes de mim? Quando o outro recebe aquilo que eu acho que eu merecia? Nossas expectativas precisam ser corrigidas. Os pescadores olharam para Jesus e a multidão, e quando Jesus se volta para eles e realiza um milagre, quando Jesus se volta para eles e diz: olha, vão às águas mais profundas, então ali demonstra a expectativa deles. Mesmo Jesus tendo primeiro dado a outros, ainda assim eles permaneceram e ouviram a voz de Jesus. Como é que você reage quando Jesus abençoa outra pessoa? Como é que você reage quando Jesus não ouve a sua oração, não responde a sua oração? Como é que nós reagimos no momento da calamidade, da dificuldade? Será que nós estamos apenas nas expectativas dos dias de glória, né? Ontem nós estávamos no encerramento da região com os pastores, a Michele falando sobre isso. Dias de lutas, dias de glória, né? Dizem por aí. Porém, alguns de nós só vê dias de luta. Mas haverá dias de glória. Só que a nossa expectativa, ela tem o poder de nos motivar ou de nos desanimar. Já parou para pensar assim, quando você tem um evento que você quer participar muito, um show, uma viagem, algo que você queira fazer muito, e você não consegue nem dormir direito, está ansioso, você quer que chegue logo aquela data. Eu estou contando os dias para minhas férias, aleluia, e essa semana não acaba, gente, pelo amor de Deus, que não chega, quinta-feira, sexta-feira, eu já estou na quarta-feira faz 5 dias. Expectativas, elas têm o poder de nos mover. Cada dia é um a menos, aleluia. Mas você já percebeu quando você tem que fazer algo que você não quer? Quando é algo forçado, e aí, olha, parece que pode estar um dia de verão, pode ser o melhor dia, céu de brigadeiro, mas se você tem que fazer algo que você não quer, você não está bem, porque as suas expectativas determinam o teu espírito, determinam a sua motivação. E aí, Michel, eu dei o dízimo, eu fui fiel, e eu orei ao Senhor para Ele abrir a porta, e eu clamei a Deus para Ele fazer o milagre, e não aconteceu. E aí você desanima, e aí você tropeça, cai, morre, não vou mais para a igreja, não vou mais para a célula, não vou mais, se o Senhor não fizer, eu não vou ser mais fiel. Nós precisamos corrigir a nossa expectativa. É legal que Jesus se volta aos discípulos e diz para eles assim: olha, depois que ele já despediu a multidão, ele fala: voltem agora, peguem o barco de vocês e vão para águas mais profundas. E nós precisamos corrigir as expectativas com relação a coisas profundas. Você precisa corrigir, meu querido, presta atenção em mim, em nome de Jesus. Você precisa corrigir a sua expectativa em relações a coisas profundas. Por quê? Porque muitos de nós julga que coisas profundas é apenas para os pastores, é apenas para o líder de célula. Eles sim têm que ler a Bíblia, eles sim têm que conhecer. O pastor tem que saber a Bíblia de capa a capa. Eu acho bem engraçado, às vezes os adolescentes, os jovens, vêm fazer umas perguntas para mim que eu não tenho a mínima noção do que eles estão falando. Mas você é pastor? Sim, eu sou pastor, mas ainda não consegui decorar tudo, não sei tudo. Mas nós temos essa questão de que as coisas profundas são apenas para a liderança. Então o pastor Eduardo, eu, os pastores, os líderes de célula, o pessoal do núcleo, então sim, eles precisam ter profundidade, agora eu não. Sabe, Jesus está dizendo para eles assim: olha, saiam das águas rasas, porque águas rasas não produzem resultado. Águas rasas, meus queridos, não produz resultado. Um conhecimento raso não produz resultado. Eu sei as notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu sei no teclado, sei fazer alguma coisa, mas eu não sei tocar, porque o meu conhecimento é
raso. Se eu posso até falar, isso é um dó. Eu pergunto para o Gabriel, que tom que está? Está em dó, está em lá. Eu tenho uma noção do que, onde estamos, mas eu não tenho profundidade nesse assunto. Entende o que eu estou falando? Não adianta apenas você ouvir de Jesus, não adianta apenas nós estarmos aqui, como passamos esse ano de 2023, vamos começar o ano de 2024 com 12 dias de campanha, se você continuar no raso. Se você chegar na célula esperando que o teu líder, que a pessoa que vai levar o estudo se aprofunde. E eu vou pegar mais um pouquinho no teu pé, líder de célula. Não adianta você chegar na célula e querer apenas vomitar aquilo que foi pregado no domingo. Ah, mas a palavra já vem pronta, Michel, o estudo já vem pronto, o esboço está lá. Sim, meus queridos, o esboço está lá, o esboço está aqui. Mas quantas coisas surgem no meio de uma pregação, quantas coisas Deus dá no momento que não está no papel. E da mesma forma é você, quando vai preparar um estudo da sua célula, meu querido, não fica no raso. Ah, mas porque o pastor disse? Ah, mas porque o pastor... Meu querido, pelo amor de Deus, e você? O que Deus falou com você? Cadê a sua profundidade? Nós temos que corrigir as expectativas. As profundidades, as coisas profundas não são apenas para líderes, mas é para todo aquele que procura agradar ao Senhor, para todo aquele que procura se achegar ao Senhor. A palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Tudo que nós vemos na Bíblia, desde a criação, há um propósito: cresçam e multipliquem. Assim também é no nosso relacionamento com Deus, assim também é na nossa caminhada com Cristo. Nós precisamos de profundidade. Sabe por quê? Porque quem não se aprofunda continua sofrendo com as marolas das águas rasas, continua sendo afligido pelas ondas da superfície. Mas quando você está mergulhado, quando você está aprofundado, não importa o que aconteça na superfície, você não sente, você não é movido por aquilo, você não é abalado por aquilo. Se você se lembra, quando houve o tsunami, haviam pessoas que estavam mergulhando, e quando eles voltaram à tona, havia destruído tudo na superfície, mas lá onde eles estavam, mergulhados no oceano, não foram abalados. Quando nós estamos mergulhados, quando nós estamos aprofundados em Deus, aprofundados na palavra, aprofundados na vida da igreja, gente, nós não somos abalados. Não importa o disse que me disse, a fofoquinha, os ruídos de comunicação que existem, porque eu estou aprofundado, eu sei o nosso propósito, eu sei o que eu estou fazendo, o porquê nós fazemos. Sabe, nós gastamos muita energia com coisas da superfície, enquanto o Senhor nos chamou para ir a águas profundas. Corrija a sua expectativa em relação ao seu conhecimento. Aí eu estou na igreja 50 anos, 30 anos, 20 anos, e só sabe o mesmo versículo da vida. Só tem um versículo que você sabe. Só tem uma forma que você ora. Sabe, quer saber se uma pessoa ela tem profundidade? Vamos embora. Era para ser, né? Deus da graça. Quer saber se uma pessoa ela ora? Ou se ela orando em público. Porque quem não tem essa prática, quem não tem essa devoção, quem não tem esse hábito, não tem profundidade. É 5 minutos de oração e acaba. Agora, alguém que se aprofunda em intercessão, em oração, em buscar a Deus, em leitura da palavra, isso é muito mais fácil, porque à medida que eu vou orando, o Espírito Santo vai me trazer na memória aquilo que a Bíblia diz. Quando eu estou ministrando louvor, o Espírito Santo vai me trazendo versículos de coisas que eu já li. Existe um fenômeno na igreja muito importante, que é o espontâneo. O espontâneo. Agora eu estou sendo espontâneo, não está no meu esboço isso. Há o espontâneo no louvor, algo que nós não ensaiamos, não faz parte da música, e nasceu naquele momento. Só que muitos confundem o espontâneo, pensando que é um download que vem do céu, pensando que naquele momento que eu começar a orar, então o Senhor vai me dar coisas que eu não sei. Ele pode, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Mas o espontâneo, na verdade, ele é apenas o resultado daquilo que eu já carrego, daquilo que eu já tenho dentro de mim. Então quando eu começo a orar, o Espírito Santo começa a me lembrar. Quando eu começo a ministrar o louvor, o Espírito Santo vai me lembrando. Quando eu estou
pregando, eu vou me lembrando de outras pregações, de outras coisas que eu ouvi, outras palavras. Precisamos nos aprofundar. Meu querido, se nesse ano de 2023 você não se aprofundou, corrija a sua expectativa para 2024. Se aprofunde nas escolas, se aprofunde na vida da igreja, se aprofunde na célula. Mas você quer que eu viva na igreja, você quer que eu esteja lá de segunda a segunda? Meu querido, por que não? Se tiver que ser, faça. Mas se aprofunde, se envolva, se engaje. Jesus disse aos discípulos, aos pescadores: vão a águas mais profundas. Águas rasas não produzem resultado. Relacionamentos rasos não produzem resultado. Não tem como, é impossível. Jesus, ele vai também e ele diz aos discípulos, lancem a rede. E aí Pedro diz: olha, Senhor, nós passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra nós vamos fazer, confiando na tua palavra nós vamos fazer. Sabe, corrija as suas expectativas quando Deus te mandar fazer coisas que muitas vezes não faz sentido. A vontade dos pescadores era o quê? Lavar as redes. Fizemos a nossa parte, trabalhamos a noite inteira, vamos para casa descansar. Mas Jesus chega e diz: olha, voltem às águas mais profundas, e lancem a rede. Sabe, muitas vezes nós queremos avançar. Qual de nós aqui quer retroceder? Nenhum de nós quer retroceder. Se você tivesse a opção hoje de avançar na sua vida profissional ou retroceder, qual seria a sua escolha? Se você pudesse avançar no seu ministério, ir para a próxima etapa ou retroceder, qual seria a sua escolha? Todos nós queremos avançar, não é verdade? Só que muitas vezes o avançar que Deus tem para nós é uma volta. Jesus diz para eles: olha, voltem às águas, lancem novamente as redes. Corrija a sua expectativa quando Deus te mandar a voltar a orar, a voltar a depender de Deus, a voltar a ter comunhão, a ter compromisso, a voltar ao ministério que você abandonou, a voltar a algumas práticas que você deixou pelo cansaço, pela sua agenda muito atarefada. Talvez você não consiga mais fazer o devocional, mas Deus está falando para nós: volte. Mas eu quero avançar, Senhor. Não, mas Deus está mandando voltar, e você tem que confiar que mesmo quando eu quero avançar, mas a palavra de Deus para mim é volta. Então essa é a melhor vontade, essa é a melhor opção. Corrija a sua expectativa ao ouvir coisas que talvez você acha que Deus não te diria. Porque às vezes Deus fala para você: olha, vai lá e pede perdão, vai lá e reconhece que você está errado. Mas eu, Senhor, eu sou a vítima da história. Aí Deus falando: volta e se arrepende, volta e faz de novo, volta à dependência. Quero tanto ser líder de célula, quero tanto estar à frente, quero tanto liderar, e aí começa e vai, só que vem os percalços, vem os desafios, vem as coisas que nós não gostamos, e existe. Tem que lidar com seus problemas, tem que lidar com o problema dos outros, tem que guardar o seu problema, lidar com o do outro, que às vezes é bem menor do que o seu. E aí já ficando o quê? Eu não vou cuidar de ninguém, eu não sou obrigado, porque eu não sou obrigado, porque isso, porque aquilo. Querido, volta. Nós precisamos voltar àquilo que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos voltar àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Os discípulos voltaram ao mar debaixo de uma palavra dada pelo próprio Jesus. Talvez Jesus está falando para você nessa noite: volta à comunhão, volta à obediência, volta a um relacionamento de intimidade. Porque a gente vai crescendo, espiritualmente, caminhando com Cristo, e a gente vai ficando meio soberbo. A gente acha que a gente não precisa mais orar, a gente não precisa mais buscar a Deus, a gente não precisa mais participar da célula, porque é legal, a célula era muito legal no começo, mas depois fica cansativo, fica enfadonho. Já pensou você se nós tivéssemos férias aqui na igreja, gente? Esse é o último culto do ano, vamos voltar só dia 15 de janeiro. Nem eu voltava, irmão. Nem eu estava aqui mais. Por quê? Porque, como a pastora diz, nós estamos aqui muitas vezes não é porque queremos, é porque precisamos. É porque eu tenho que esforçar o meu corpo, esforçar a minha mente, esforçar o meu eu a estar aqui. Quantos vieram direto do trabalho hoje? Aleluia. Ônibus suado,
Oh, Jesus. O ônibus, graças a Deus, hoje estava vazio. Férias escolar, gente, uma benção. Me até sentado hoje, ó, que chique. Não é, tem dia que a gente vem, eu venho numa porta aqui, a Tati está na outra. Daí a gente vai descendo do ônibus, a gente vai encontrando a galera. Não sei onde é que estava. Encontra a Tati, o Vinícius, a Thaís, todo mundo descendo do ônibus junto. E estamos aqui. Eu queria estar em casa. Quem queria estar em casa aí, gente? Fala a verdade em nome de Jesus. Deus conhece teu coração. Deus conhece a tua estrutura. Se eu pudesse escolher, estaríamos lá. Mas nós escolhemos o quê? Ouvir a voz do Senhor. Ouvir aquilo que eu preciso fazer. Ontem nós tínhamos lá a reunião de encerramento. E aí no domingo para segunda eu não dormi à noite. Estava bem, não sei se calor, não sei o que era. Não dormi, estava mal segunda-feira ontem. Cabeça estourando, irritado, né? Porque a gente não dorme. E aí falei para o pastor Eduardo, falei para a Michele, não vou na reunião. Aí a Michele falou com o pastor Eduardo. Aí o pastor Eduardo mandou uma mensagem para mim, mandou um áudio. Sabe quando você vê assim, toca a notificação, você olha assim e fala assim, meu Deus, eu não vou abrir isso. Pensei várias vezes, demorei um pouco ainda. Aí eu vi o áudio, aí eu respondi, pastor, não vou, pastor. Não estou bem, não estou legal, estou estranho, estou azedo, né? Não estou legal, não vou curtir se eu for. Aí o pastor Eduardo disse para mim assim, Michel, entre fazer o que você quer fazer, não com essas palavras, mas entre fazer o que você quer fazer e fazer o que tem que ser feito, faça o que tem que ser feito. Porque isso define homens e meninos. Se você tiver que trabalhar amanhã com dor de barriga, está repreendido em nome de Jesus. Mas se você tiver que ir, você vai, porque é o teu trabalho. Mas agora não. Agora Deus está me pedindo para eu liberar perdão. Deus está me pedindo para eu retomar o ministério que eu parei. Deus está me colocando contra a parede. Não, mas Deus entende. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Eles ouviram a voz, os pescadores ouviram a voz. E então eles vão a águas profundas e eles vão lançar a rede novamente e vão pegar uma grande quantidade de peixe. E sabe outra coisa que nós precisamos corrigir? Outra expectativa que precisamos corrigir é a expectativa do tempo da abundância. Quem quer ser um milionário? Até nome de programa, receba, Jesus, em nome de Jesus. Lembra de mim quando entrar no seu reino, em nome de Jesus. Quem não quer? Tem muita coisa, abundância, ou pelo menos não ter falta, já está bom, não é verdade? Não precisa ter tanta abundância, mas não tendo falta. Eu caminho com uma galera, né, e eles falam assim, a minha vontade é ir no shopping e passar o cartão de crédito sem se preocupar com a fatura. É o sonho de todos nós, aleluia. Aprenda a lidar com a expectativa da abundância. Eles pescaram tantos peixes que eles não estavam dando conta. As redes estavam se rompendo, estava se perdendo alguns peixes. Eles tiveram que chamar os colegas para participar, para salvar aquela pescaria. E ainda assim os barcos quase afundaram com tantos peixes. Vai vir tempo de bênção sobre a tua vida. Vai vir tempo de abundância sobre a sua casa. Vai vir um tempo de multiplicação sobre o seu casamento. Vai vir um tempo de alegria nos seus relacionamentos. Vai vir tempos de se lembrar de momentos difíceis e falar assim, nossa, como nós vivemos, como nós passamos por isso. Vai chegar esse tempo. A palavra diz que é um tempo de chorar e é um tempo de se alegrar. Nossos dias estão diante do Senhor, todos eles. O deserto tem dia, hora, data marcada para começar e para terminar. A palavra diz que aquele que sai lamentando e chorando, semeando, voltará com alegria, trazendo o quê? O fruto do seu trabalho. Haverá um tempo de abundância na sua vida, irmão. Oh Deus, eu recebo. Haverá tempo de abundância na sua despensa, na sua saúde, haverá tempo de abundância, mas aprenda a lidar com a abundância que Deus te der. Aprenda a lidar com o carro que o Senhor te der. Aprenda a lidar com a promoção que o Senhor vai te dar no seu trabalho. Aprenda a lidar com o crescimento da sua célula. Porque quando a célula é pequena, então a visão é multiplicar e temos que crescer, e pai, vamos crescer e vamos crescer. A célula cresceu, não, agora eu não quero mais multiplicar, porque agora está gostoso. Agora eu lidero 10, 15, 20, agora não, agora é tudo meu.
Chegou a abundância, mas não sabe lidar. Chegou o tempo da fartura, mas não sabe administrar. Aprenda a lidar com as expectativas. Haverá crescimento, haverá prosperidade, haverá a mão do Senhor na nossa vida, haverá a bondade do Senhor no nosso dia, mas nunca se esqueça, como os discípulos fez. Você imaginou só se Simão ficasse lá, agora eu sou o bom, lancei a rede, peguei tantos peixes que as redes estão se rompendo e vou guardar tudo para mim. Tinha afundado ele, tinha perdido os peixes, tinha perdido o barco, tinha perdido tudo. Mas uma expectativa bem corrigida, bem alinhada, nos faz compartilhar com os outros. Ele chamou os colegas: venham, me ajudem. No tempo da tua abundância, meu irmão, e virá sobre a tua vida. Virá sobre a sua vida. Vocês estão morrendo, gente, pelo amor de Deus. Aleluia, amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Fala logo, Deus, que eu tenho que ir embora. Tem que assistir ainda o The Voice. Virá tempo de abundância na sua vida, meu irmão. Aprenda a lidar com ele. Nada de Deus te dar um carro e você ir para a praia todo domingo. Sabe, gente, tem gente que é pobre porque se Deus der dinheiro, ele perde. Aprenda a lidar com dinheiro. Quer ter muito dinheiro, aprenda então a ele não dominar seu coração. Porque se ele domina seu coração, o Senhor nunca vai te dar. Agora perceba pessoas que são desprendidas, né? Não que são esbanjadoras, mas desprendidas. Prosperam. Adquirem, compra, vende. Deus abre portas. Aprenda a lidar com o tempo da abundância. Aprenda a lidar com as expectativas, quando as coisas grandes acontecerem na sua vida, quando coisas grandes acontecerem da parte de Deus. Aprenda a lidar com as expectativas quando o sobrenatural acontecer. Eles pescaram a noite inteira, tentaram a noite inteira, não aconteceu, e agora debaixo de uma palavra as coisas acontecem, as coisas mudam. Talvez você está aí, passou esse ano todo sofrendo, camelando, né? De sol a sol, e olha que sol, ultimamente nós entendemos. Quem gosta do verão aí se satisfaça, né? Quem quer que se lambuze com esse sol. Mas daqui a pouco, gente, vem o inverno para nós, aleluia. O sol vem para todos, o inverno também. Nós ansiamos por esse dia, Senhor. Sabe, aprenda a lidar com o sobrenatural, porque no natural eles não conseguiram, mas o sobrenatural fez acontecer, o extraordinário. Esse ano de 2024 o Senhor pode começar a levantar você, o seu ministério, né, de uma forma profética, de uma forma poderosa, pregando, evangelizando, lá no evangelismo de oração, lá na sua célula, lá no seu discipulado. Deus pode começar a te usar com sinais e maravilhas, mas aprenda a lidar com isso. Senão a gente começa a achar que é a gente. Eu faço, eu sou bom, eu posso. Sabe, Pedro, depois que acontece o sobrenatural, a expectativa de Pedro, ela é com certeza muito além do que ele imaginava. E a reação de Pedro é se prostrar e adorar ao Senhor. Uma das expectativas que nós não podemos perder jamais, ainda agora no final desse ano e principalmente no ano que vai começar, é a expectativa de ser grato. Ser grato ao Senhor. Nós temos muito mais do que merecíamos. Nós temos muito mais do que deveríamos ter. Se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Pedro, ele reconheceu a grandeza, a soberania de Jesus. E aí ele se ajoelha, reconhece que ele é um homem pecador. E eu gostei muito do final da passagem que diz assim: depois de tudo isso, arrastaram os barcos para a praia e renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. Jesus vai nos fazer muito prósperos. Amém? Vou pregar igual vocês estão pregando comigo. Jesus vai fazer a gente muito próximo, muito prósperos. Amém? Gente, nós vamos ser muito prósperos. A nossa igreja vai ser muito próspera. Sinta o ar-condicionado. Veja o aquário da bateria, aleluia, aquele som ambiente.
esse ruído aqui não existirá mais. Nem choro, nem pranto. Gente, olha onde nós estávamos. Olha o que Jesus fez com a gente. Olha isso daí, gente. Só nós não podemos se achar, né? Oh Deus, livra o nosso coração. Mas depois de tudo que Jesus deu para eles, eles renunciam e seguem a Jesus. A igreja está linda, dá aquela sensação de acabado, né? Parecia que faltava algo, não estava bonito, estava melhor do que era, mas ainda tinha aquele quezinho. Agora dá a sensação que acabou. Esse ciclo encerrou, esse ciclo. Aí tem o próximo, que daí Deus vai fazendo coisas novas. Daqui a pouco nós compramos uma casa do vizinho, quebra essa parede, e vamos puxando para lá, para a esquina, amém? Por que não? Mas esse ciclo aparentemente encerrou. Agora, nossa, quantos peixes, como nossa igreja é linda, como a minha célula é poderosa, como a minha rede é forte. Depois de tudo que Jesus propiciou para eles, proporcionou para eles, o convite continua sendo o mesmo: agora segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E deixando os barcos na praia, renunciaram todas as coisas e seguiram Jesus. Que nós possamos corrigir as nossas expectativas, que nós possamos corrigir o nosso olhar nesses dias, e que nós tenhamos esse coração de renunciar todas as coisas, tudo que for necessário. Terminamos a igreja e Deus fala: agora renuncia. Já pensou você? Viaja comigo não, né? Estão viajando aqui. Mas você agora que a igreja está linda, está top. Vou falar de mim. A igreja está top, o som, melhor som que existe, tudo tecnológico, foninho de ouvido, JBL, tudo top, os músicos, tudo com instrumento novo, aquele sonho de consumo, iluminação cênica, coisas que eu piro cabeção. E aí Jesus diz para mim: Michel, agora tudo bem, glória a Deus, agora você vai para uma outra igreja, lá no interior do estado do Paraná, pequenininha, mal tem um teto. Será que, falando de mim, eu renunciaria a tudo? Eu sei que a palavra não é tão fácil, né, renunciar, mas que nós não nos apeguemos a coisa alguma, a cargo algum. As pessoas da sua célula não são sua posse. Nós não somos ovelhas do Eduardo. Nós o respeitamos, nós o honramos como nossa liderança, como nosso pastor. Nós somos ovelhas do rebanho de Cristo. Sabe, nós temos que aprender a corrigir as nossas expectativas, porque se elas estão nos homens, mais cedo ou mais tarde elas vão ser frustradas. Mas se nossas expectativas estiverem no Senhor, Ele vai dar a nós abundância, sinais, prosperidade, coisas que nós nem imaginamos. Ele vai dar tudo isso a nós, mas o final sempre será uma convocação: deixa tudo e segue-me. Que nós possamos ser essas pessoas em nome de Jesus. Fica em pé, por favor, ou sentado, não tem problema. Deixa que você tenha seu momento de oração ao Senhor.